iniciar dando um bom dia, né, a todas as pessoas aqui presentes, né, a recebê-los aqui na FEE. É uma alegria, né, esse evento que conta com, digamos, uma colaboração conjunta entre a FEE, a URGS, né, e a IFEA. Então, sejam muito bem-vindos. A professora Magda também, nossa presidente da FAPEX, também está presente, então sejam bem-vindos. Né. Também dá um bom dia mesmo, né, especial aqui ao Roberto. Eu e o Roberto já somos, né, já trabalhamos junto com um tema que, de certo modo, também tem sido bastante. Esse tema que vai ser discutido hoje, né, digamos, das capacidades do Estado, estatais, e as novas políticas públicas no Brasil, o retorno desenvolvimentismo. Né, pois nós trabalhamos com a questão da democracia participativa, né, e o orçamento participativo. Né, a gente organizou um livro em conjunto, né, Roberto? Então, digamos, uma longa parceria aqui. Esse tema, acho que é um tema fundamental para se pensar o Brasil, né, futuro, né, digamos assim, se a gente fosse pensar o Brasil, né, digamos assim, no que é necessário fazer, não no que é possível, digamos, mas o que é necessário fazer, eu acho que seria que pensar em algumas mudanças institucionais importantes. Eu acho que elas passariam pela reforma democrática, pela reforma política, né, reduzindo o poder econômico sobre a questão política. Se a gente olhar as 15 famílias mais ricas do Brasil, que saíram a poucos, né, todas aquelas famílias ali vivem, enriqueceram, né, em grande medida, se utilizando, né, de recursos que passam pelo Estado, setor financeiro, mídia e construtoras, né, são recursos, em grande medida, recursos públicos. Né. Nós temos que repensar o papel federativo. Né. Os estados e os municípios no Brasil, né, hoje não têm capacidade de fazer políticas públicas. A gente não tem nem capacidade, não tem nem capacidade direito de pensar. Imagina fazer políticas públicas, fazer obras de infraestrutura na cidade. Isso é impossível. Não vai sair. Então, não quer pensar a própria estrutura, a institucionalidade de como se faz obras no país, né? Digamos, a lei de concorrência, essas várias formas, né? Digamos, a Constituição de 88 tem um aspecto extremamente positivo, que é o aspecto social, mas também tem um aspecto que se pensou sobre muito controle dos estados, né? Muitos órgãos. Qualquer procurador de qualquer município vai interessar para uma obra. Essa obra fica 2, 3 anos parada ali, não anda, as coisas assim. E eu acho que a gente também tem que passar, eu acho assim, uma mudança adicional, um caminho, digamos, nos nossos estudos lá do Roberto, de avançar o processo democrático dos controles sociais sobre o Estado. Em dois sentidos. No sentido, de fato, de incluir os setores mais pobres, não só na forma de distribuir recursos para eles, né, mas de eles participarem efetivamente das políticas públicas. Também, desculpa a minha voz aqui, de empresas públicas, empresas, né, de cunho, né, público, empresas públicas, né, e também empresas de caráter social, de cooperativas, de como se organiza esse setor de cooperativas, novas cooperativas, empresas cooperativas, não organizar empresas cooperativas em setores de baixíssima produtividade, mas organizar empresas cooperativas em setores de elevada produtividade do trabalho e que possibilitam, né, aos seus trabalhadores, aos seus cooperativados, ter rendas elevadas. Eu acho que isso a gente tem que, né, começar a pensar isso para poder avançar o processo, né, democrático. Né? Eu dei uma olhada, não tive tempo para ler o livro, mas eu dei uma olhada geral do livro. Né? Parece muito interessante essa discussão, né, dos efeitos das políticas públicas, digamos, de ação do Estado sobre o processo de desenvolvimento no Brasil ao longo dos últimos anos. Né? É bastante interessante. Né? E já conhecendo o Roberto, né, não se conhecia o Alexandre, eu poderia esperar algo interessante. Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos aqui.